Bom, aulinha aí então de mecânica quântica, certo? Parte aí de mecânica quântica, somente o básico. Sugestão aí, meu amigo Du, tá? Du, tamo junto, cara. Valeu pela sugestão. É um tema bem legal, um tema bem bacana, gosto bastante. Então eu acredito que a aula vai ser bem completa, né? Eu preparei um material bem bacana para vocês, tá? Não tá uma coisa tão aprofundada assim, porque eu acho que isso acaba saindo do escopo do ensino médio, certo? Mas de qualquer maneira tá um negócio bem bacana, bem completo aí. Eu acho que eu vou abordar bem todos os temas a respeito dessa parte aí de quântica que é cobrado na questão do ensino médio. Bom, vamos começar aqui falando da inconsistência do modelo de Rutherford, certo? Bom, eu não pretendo aqui me alongar muito na questão da história do desenvolvimento do modelo atômico, tá? Desde Dalton até Bohr, que é o que abrange o escopo do ensino médio, porque o que me foi passado é a questão dos números quânticos e distribuição eletrônica, tá? Então primeiro a gente vai tratar um pouquinho da teoria por trás disso, bem breve assim mesmo, só para situar no tempo e espaço. Bom, o átomo de Rutherford a gente representa por um núcleo, tá? Já era sabido que o núcleo tinha carga positiva, e aqui ao redor do núcleo as órbitas dos elétrons, nesse formato aí, tá? Por isso que esse modelo é chamado modelo planetário também, um nome bem comum. E aqui nessas órbitas estariam os elétrons, tá? Bom, de acordo com a mecânica clássica, uma partícula com carga, que seria o caso dos elétrons, se movendo constantemente, né, com uma velocidade, deveria emitir continuamente ondas eletromagnéticas. E o que isso significa para efeitos práticos? Bom, se eu tenho aqui um núcleo, e eu vou supor aqui então um elétron aqui, tá? Se uma partícula elétrica com carga ela tem que emitir ondas eletromagnéticas constantemente de acordo com a mecânica clássica, conforme ela anda, ela emite um pouquinho. Então ela perde energia. Ela anda, ela perde energia. Ela anda, ela perde energia. Anda um pouquinho, perde um pouquinho mais de energia, perde um pouquinho mais de energia, até colapsar no núcleo. Tá? Então a partícula, o elétron, ela faria uma espécie de movimento espiral assim, até colapsar no núcleo, de acordo com o átomo de Rutherford. Então, de acordo com os princípios da mecânica clássica, o átomo de Rutherford, o modelo de Rutherford, seria um modelo instável. Então, qual que foi a solução que o Bohr propôs para isso? Né? O Bohr, lá em 1913, propôs aí a sua teoria de ser um modelo atômico. Tá? Um histórico bem breve do desenvolvimento do modelo atômico que a gente tem hoje. O Bohr ele quis analisar o espectro de emissão eletromagnética dos elementos. Como é que funciona isso, esse tal desse espectro de emissão eletromagnética? Desenhando aqui que eu vou representar o espectro daqui a pouquinho. Se você tem um átomo, já era conhecido na época que elétrons mais afastados do núcleo possuíam maior energia do que os elétrons mais próximos do núcleo. Então, se a gente fornecesse energia para essa configuração atômica, a gente daria energia para esses elétrons e esses elétrons se afastariam do núcleo. Certo? E já era conhecido também que quando esses elétrons se aproximavam do núcleo, ou seja, quando eles perdiam energia, essa energia tinha que ir para algum lugar. E o que acontece? Essa energia ela é emitida em forma de fóton. O que é o fóton? O fóton é a partícula constituinte da luz visível. Ou seja, quando a gente fornece algum tipo de energia para a configuração atômica, a gente atiça o átomo, os elétrons se afastam do núcleo, a configuração ganha energia. Quando os elétrons eles retornam para estados menos energéticos, essa energia absorvida tem que ir para algum lugar. E isso ela é emitida na forma de fótons. É assim que a gente caracteriza o espectro de emissão eletromagnética de um átomo, certo? Então a gente pode pegar aqui um espectro de emissão contínuo, tá? Espectro contínuo de emissão eletromagnética seria formado pela faixa visível, tá? Os comprimentos de onda visíveis do ser humano.
a gente sabe que é vermelho, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, né? 3 vezes intercalados por 2 As, assim que a gente guarda as cores aí do espectro visível. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, as cores do arco-íris, certo? Bom, isso aqui a gente poderia representar nesse espectro contínuo de emissão. Eu não tenho as cores aqui para fazer bonitinho, mas ficaria mais ou menos assim. Vermelho, daqui para cá, aqui o alaranjado, né? Daí aqui o amarelo, o verde. Verde eu tenho, então a gente já faz assim, ó, verde, azul, o anil e o violeta, certo? Aqui preenchendo essa faixa toda do espectro. O vermelho a gente sabe que é o maior comprimento de onda, né? A luz vermelha, ela tem o maior comprimento de onda, e a luz violeta ela tem a maior frequência, certo? Tem umas propriedades aí das colorações de luz, né, que está diretamente relacionado com o comprimento de onda, mas eu não vou entrar em detalhes nisso porque acaba que sai do escopo, certo? Então acaba que é uma questãozinha a mais para você que está buscando conhecimento. Nunca é demais a absorção de conhecimento, tá? A busca pelo conhecimento ela nunca acaba. Então, se você quer estudar um pouquinho mais, está sendo dado em sala de aula, procura saber mais a respeito dessas características das cores do espectro visível, certo? Questão de frequência, comprimento de onda, desvio de raios e tudo mais. Enfim, o que o Bohr observou? Isso aqui é um espectro contínuo, né? Como é que a gente obtém um espectro contínuo? Você deve se lembrar da experiência de Newton. A gente incide um raio branco num prisma. Isso aqui, ele sai nas 7 cores do arco-íris, certo? Capa do disco famoso do Pink Floyd, né? The Dark Side of the Moon, representa exatamente essa questão aí do experimento de Newton, e isso dá para nós o espectro contínuo. Mas na questão atômica, o Bohr ele fez o experimento com uma lâmpada de hidrogênio, certo? E ele percebeu que as cores apareciam não preenchendo toda a banda aqui, porém espaçadas. Então, aqui, imagina que eu estou representando as cores espaçadas. Então aqui eu tenho um buraco, né? Aqui eu tenho outro buraco, aqui eu tenho um buraco. E o que ele concluiu a partir disso? Isso aqui eu estou simplificando muito, como que foi analisar toda a questão que tem por trás da percepção dessa teoria toda, da formulação dessa teoria. Ele concluiu que a energia emitida por essa volta dos elétrons de lugares mais afastados para lugares mais próximos do núcleo, de átomos atiçados, não podia assumir qualquer valor. E se a energia não assume qualquer valor, o que a gente pode observar aqui, porque apenas poucas faixas da banda estão sendo representadas em cores do espectro visível, certo? Então a gente tem uma limitação para valores da energia, a gente automaticamente associa que nem toda órbita é possível para os elétrons. Por que a gente pode falar isso? Lembra que já era sabido na época que pontos mais afastados do núcleo de um átomo tinham energia maior do que pontos mais perto? A energia está diretamente relacionada com a distância do elétron ao núcleo. E a gente sabe que isso aqui, essa faixa de espectro de emissão eletromagnética, está diretamente relacionada com a energia absorvida e liberada pelos elétrons, certo? Então a gente conclui a partir disso aqui, a partir da análise do espectro de emissão dos átomos, que o valor de energia ele é limitado, né? Isso aqui a gente, na mecânica quântica, a gente fala que a energia é quantizada. Tá? A gente dizer que algo é quantizado significa que assume apenas múltiplos inteiros de um valor inicial, tá? Uma análise bem rasa. Então, uma grandeza quantizada assume apenas múltiplos inteiros de um valor inicial. E essa é a grande diferença entre a mecânica quântica e a mecânica clássica, tá? É um universo totalmente diferente, com leis totalmente diferentes e abordadas de maneira distintas, assim, de modo geral. Tá? Uma coisa totalmente nova. E essa questão da quantização é algo bem difícil de engolir no começo, certo? Mas é desse jeito aqui que é baseada a nossa
teoria do átomo atual, certo? E a partir daqui a gente vai derivar toda aquela questão de números quânticos, distribuição eletrônica, princípio da exclusão, regra de Hund, e isso a gente vai ver tudo na sequência. Vamos lá, próximo tópico, vamos falar dos postulados de Bohr, tá? Bom, temos aí então acho que cerca de 10 minutos de aula, né? Mais ou menos 10, 11, 12 minutos. E você que está olhando para isso aqui está falando, porra, cara, cadê eu vim aqui para ver SP, DF, cadê a distribuição eletrônica? Você está falando esse negócio aqui, velho, nem preciso saber disso. Cara, senta tua bunda na cadeira e aprende essa bagaça aqui direito, porque eu duvido que o teu professor esteja dando esse conteúdo aqui em sala de aula, porque eu estou passando aqui talvez aí um pouco mais aprofundado do que abrange o ensino médio, tá? Daí você fala, pô, mas se não abrange no ensino médio, por que eu tenho que saber então? Conhecimento nunca é demais, tá? Leva pra sua vida isso aqui. Se o professor tá dando X para você em sala de aula, você tem que saber 2x, certo? Você tem que saber sempre mais do que o professor que está em sala de aula, porque assim o mundo vai ficar muito mais fácil para você, certo? Então, a busca pelo conhecimento nunca acaba, lembre-se sempre dessa frase. Então, sente a bunda na cadeira, presta atenção, porque a gente começa a construir a casa sempre pelo alicerce e não pelo telhado. Então, tenho que garantir que vocês tenham essa base aqui teórica para depois a gente começar a trabalhar efetivamente com a questão dos números quânticos, certo? Então isso aqui é de extrema importância. Preste atenção nisso aqui, que vai ser fundamental para a gente entender os conceitos posteriores. Postulados de Bohr. Primeiro postulado de Bohr. O elétron pode se mover em determinadas órbitas sem irradiar. Né? Irradiar seria liberar fótons, né? Como a gente já viu na tela anterior. Essas órbitas são denominadas estados estacionários, certo? Pode falar também estados estacionários de energia. Segundo o postulado de Bohr, as órbitas estacionárias são em número limitado, bem definido, denominadas camada eletrônica ou nível de energia, tá? A denominação nível de energia está mais usual atualmente do que camada eletrônica. E eu quero que vocês percebam também que tudo isso aqui é derivado do experimento que ele fez aí com o espectro de emissão eletromagnética dos elementos, que ele conseguiu concluir que, como só alguns valores de energia eram satisfeitos, as órbitas tinham que ser quantizadas, como a gente já viu o conceito de grandeza quantizada, certo? Terceiro postulado de Bohr, um elétron só troca energia com o meio externo quando muda de órbita. Quando se afasta do núcleo, ganha energia. Quando se aproxima do núcleo, perde energia. Que é exatamente o que a gente tinha visto, né? A gente tem aqui um núcleo, um elétron aqui, a gente fornece energia para o sistema, o elétron ele é atiçado e ele se afasta do núcleo. Quando ele volta para perto do núcleo, ele volta para um nível inferior de energia, liberando essa energia que ele ganhou em forma de fóton. Beleza? Vamos falar do conceito de orbital. Tá? O conceito de orbital ele gradualmente está sendo deixado de ser ensinado no ensino médio, tá? Mas é algo aí extremamente importante como base de toda essa teoria. A gente precisa dominar esse conceito de orbital e mais para frente o conceito de hibridização ou hibridação de orbitais na parte de ligações químicas, tá? São conceitos aí extremamente importantes que a gente tem que saber. Vamos lá. Conceito de orbital, a gente imediatamente é relacionado ao princípio da incerteza de Heisenberg. Princípio da incerteza de Heisenberg, um dos princípios mais importantes da mecânica quântica. Esse princípio aqui ele admite uma formulação matemática, né? Ele vai falar que a diferença, a incerteza no caminho, a incerteza na determinação da posição da partícula pela incerteza na determinação do momento linear dela é maior ou igual que a constante reduzida de Planck dividido por 2. Essa aqui é a formulação matemática para o princípio de Heisenberg, que dispensa interpretações aqui pra gente, basta você entender o conceito, que já está bem demais. Mas só a título aí de desencargo de consciência,
Esse H aqui a gente chama de constante reduzida de Planck, tá? É a constante de Planck dividido por 2π. Alguns chamam de constante de Dirac também, tá? Constante de Planck ela vale meia, 6,626, 10 na menos 34 joule vezes segundo, certo? Isso aqui aparece na fórmula da determinação de energia de ondas eletromagnéticas, né? A gente fala que a energia é proporcional à frequência da onda pela constante de Planck, né? E é igual a HF, certo? Então daqui a gente pode tirar que uma onda com maior frequência vai ter maior energia. Isso é uma análise extremamente importante que a gente tem que saber. Pretendo fazer uma aula sobre isso aqui também no futuro, certo? Mas não vamos aí fugir muito do que tem para hoje, certo? Vamos lá. Princípio da incerteza de Heisenberg. O que isso aqui fala para a gente de maneira bem resumida? Bom, basicamente o princípio da incerteza fala para a gente que é impossível a gente determinar com precisão a exata posição de um elétron em um instante de tempo. Porque se a gente tem aqui um núcleo e um elétron aqui orbitando, para ver o elétron, como é que funciona a mecanismo da visão? Chega a luz aqui, a luz reflete e volta para o nosso olho. Isso aqui é um olho, certo? A luz volta para o olho. Mas no exato momento que a luz encosta no elétron, ela atiça o elétron. E o elétron ele pula por uma órbita maior. Então o elétron que estava aqui, quando a gente olha, não está mais aqui. Certo? Uma coisa assim que você olhando assim de primeira vista parece bem boba, mas foi uma das coisas aí que o próprio Einstein admitiu ter errado em sua teoria, não considerar como verdade o princípio da incerteza de Heisenberg. Certo? Então é uma coisa extremamente poderosa. Então pensa no seguinte. Tirei aqui 3 fotos do elétron. O elétron estava nessas 3 posições. Tirei agora umas 37 fotos do elétron. O elétron agora, vocês podem ver que ele tem uma concentração, tá? Aqui a gente supõe um núcleo, e ele teve essa distribuição. Agora se eu tirar, por exemplo, 1 milhão de fotos do elétron, eu vou perceber algo mais ou menos assim, ó. Tá? Ele vai ter uma concentração muito grande de posições em instantes de tempo perto do núcleo e algumas posições isoladas lá longe. E a região com maior probabilidade de se encontrar um elétron a gente define como orbital. E geralmente é representado assim só por uma esfera, né? Uma representação didática por esfera, mas o orbital ele não é uma região definida, tá? Eu acho que eu vou até escrever isso aqui. Região no espaço com maior probabilidade de se encontrar um elétron, né? É muito importante essa característica da mecânica quântica, que a gente trabalha bastante com a questão da probabilidade. Né? Tem até a função que é definida como função densidade de probabilidade, que é o psi, certo? Função psi, função densidade de probabilidade, isso aqui vai aparecer para a gente na equação de Schrödinger, tá? Que vai caracterizar para nós a dualidade onda-partícula do elétron prevista aí por de Broglie. Beleza? Mas isso aqui foge completamente, novamente eu aqui me entusiasmando, mas isso aqui foge completamente da bibliografia de ensino médio. Certo? Mas novamente, você que quer aprender sobre isso, recomendo assim, é muito bacana, tá? E o conhecimento nunca é demais. Definido aqui então o orbital, né, como sendo a maior a região com maior probabilidade de se encontrar um elétron, isso aqui vai ser importante para a gente para definir os números quânticos. O orbital, para efeito aí de representação, a gente considera que em cada orbital a gente aceita 2 elétrons, certo? Isso aqui a gente vai tratar um pouco mais com detalhe quando a gente for determinar o número quântico magnético, certo? Como que é baseada a teoria, o orbital ele vai aceitar 2 elétrons, certo? Então a gente vai ter um elétron aqui, e o elétron aqui eles vão ter características distintas segundo aí o princípio da exclusão de Pauli, que vai garantir para nós a diferença completa de qualquer elétron em qualquer posição da eletrosfera de um átomo, de acordo com a diferença entre os 4 números quânticos.